igreja. Aleluia. A movimentação dos anjos, eles ficam posicionados para a batalha espiritual. Porque há uma guerra espiritual e nós não entendemos a logística dessa guerra. Mas maior é o cavaleiro da guerra, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. Nós queremos te glorificar em toda a obra orativa. Me dá mais da tua sensibilidade, Pai. Abre o campo da visão espiritual para o meu coração, para a igreja. Para que a igreja se desperte. Ó Israel, desperte. Ó Israel, desperte. Porque ele está às portas para buscar a igreja do Senhor. Assim, Senhor, nós te peço e te agradeço em nome de Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 2 diz assim: e fala de Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Eles viram a aparência de Jesus mudar. Aleluia. Sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavanderia seria capaz de deixar. Os discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, e outra para Moisés, e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria fazer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é meu filho querido. Aleluia. Escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. E quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contasse a ninguém os que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram a ordem, mas não discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: por que, mestre da lei, dizem que Elias deve vir primeiro? E ele respondeu: é verdade que Elias vem primeiro, para preparar tudo, mas porque a Escritura Sagrada afirma que é o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado. Eu afirmo a vocês que Elias já veio e os maltrataram, como quiseram, conforme a Escritura diz na Escritura. Ainda no versículo 14: e quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles. E alguns mestres da lei discutindo com eles, e quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor, porque ele está dominado pelo espírito do mal, não pode falar. Sempre que o espírito ataca meu filho, joga no chão. Ele começa a espumar e ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi ao discípulo do Senhor que o expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los, cada menino aqui? E quando levaram o espírito, viu Jesus e sacudiu com força o menino. E ele caiu e começou a rolar no chão, espumando a sua boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que seu filho está assim? E o pai respondeu: ele está assim desde pequeno. E muitas vezes o Espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor puder, então nos ajude e tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé e crê. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. E quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou o espírito mau: espírito surdo e mudo, saia desse menino, e nunca mais entre nele. E o espírito gritou e sacudiu o menino e saiu dele, deixando como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido, mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. E como Jesus entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que foi
que nós não podemos expulsar aquele espírito. Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Pode ser